Bem, olá pessoal, estamos começando mais uma aula do curso de Álgebra Linear e hoje nós vamos para a nossa aula 14 falar um pouco sobre propriedades de subespaços. Vamos tentar, eu diria que amadurecer um pouco mais a ideia de subespaço. Essa aula vai ser um pouco mais teórica, mas nós vamos ter exemplos também. Mas ela vai ser de fundamental importância para vocês entenderem ainda um pouco mais a ideia de subespaços. Então, vamos começar. Primeiro, vamos começar com um teorema que ele diz o seguinte: se você tem dois subespaços e você pega a interseção deles, então você vai ter um subespaço também. Ou seja, interseção de subespaços é um subespaço. E vamos verificar isso aí. Certo? Tá com carinha de teorema, é só porque são subespaços arbitrários, mas você, por exemplo, conseguiria verificar isso aqui, tá? Sem problema nenhum, usando os passos, a cartilhazinha, o procedimento que foi dado na aula anterior. Vamos ver que isso aqui vai ser bastante simples para você vai ver como é simples. Como é que verifica que é subespaço? Você quer verificar que W1 interseção W2 é um subespaço. E como é que você verifica? Verificando as três condições de subespaço. Então, lembra, para você verificar, você precisa dos ingredientes, que é aqui, ó, dois vetores, o nosso candidato a subespaço e um escalar. Ok? Aqui você já poderia dizer o que significa esses dois caras estarem nesse espaço, nesse candidato a espaço, né? E aqui eu nem coloquei, por quê? A condição é óbvia, significa só que o U está no W e tá no W1 e está no W2, o U e o V está no W1 e o U e o V está no W2, porque eles estão na interseção. Tá? Essa é a condição que isso você pode traduzir isso aqui dessa forma. Significa que o U e o V estão no W1 e que o U e o V estão no W2, pelo fato deles estarem na interseção. Então, seguindo, vamos lá. Nossa primeira condição é o vetor nulo, certo? Aqui eu não tenho um espaço vetorial específico. Então, você vai usar aqui a notação de vetor nulo geral, que é esse zerozinho aqui em negrito. Tá? Então, ó, veja só, W1 e W2 são subespaços. Se eles são subespaços, eles contêm o vetor nulo do espaço. Mas se o vetor nulo está em ambos, então ele está na interseção. Ok? Então você acabou de verificar que o vetor nulo está na interseção. E o que foi que você usou? Usou que o W1 e o W2 são subespaços, portanto eles contêm o vetor nulo. Certo? Bem facinho, a primeira condição. Segunda, novamente nós vamos usar que o W1 e o W2 são subespaços. Agora nós vamos usar a condição 2 lá. Então, você sabe aqui, ó, U e o V está em W1, aqui. Mas o W1 é subespaço. Então isso significa que o U mais V também está em W1. E o mesmo vale para o W2. Certo? O U e V está lá, então a soma também está lá. Mas aí, ó, você acabou de verificar que a soma está em W1 e a soma está em W2. Se está em W1 e W2, então ela está na interseção. Portanto, você acabou de verificar que a interseção é fechada para a soma. Segunda condição, ok. Terceira condição, novamente usa que eles são subespaços para quê? Você sabe que o U está em W1, então lambda vezes U também está em W1, porque W1 é subespaço. E o mesmo vale para o W2. Então, ó, lambda U está em W1, lambda U está em W2, então lambda U está na interseção. E aí você acabou de mostrar que a interseção também é fechada para produto por escalar, multiplicação por escalar. Portanto, as três condições são satisfeitas e isso conclui que a interseção é de fato um subespaço. Interseção de subespaços é um subespaço. Então veja, ó, embora essa anotação que a gente usou dois espaços arbitrários dentro de um espaço arbitrário, dois subespaços arbitrários dentro de um espaço arbitrário. Tudo bastante geral, certo? Por isso que é um teorema, por isso que isso foi uma demonstração. Mas essa demonstração foi bastante simples, certo?
Você não precisa ter nenhum pré-requisito matemático alto para entender. A gente só usou a noção de interseção, certo? Que isso é uma noção que você vê desde o ensino fundamental, e no médio é mais lapidado, e a gente usou a definição e propriedade, a gente usou as condições de subespaço, tanto para mostrar que a interseção quanto usando que o W1 e o W2 já satisfaziam. Tá? Então, essa foi uma demonstração bem simples, mas o principal objetivo dela foi consolidar, certo? As três condições de subespaço, que sempre você vai seguir esse caminhozinho. Certo? Verificar que o vetor nulo está lá, que a soma é fechada e que o produto por escalar é fechado. Então, vamos ver um exemplo aqui para ver a vantagem de trabalhar com a interseção. Então, vamos partir. O V, o nosso espaço, vai ser o espaço das matrizes quadradas de ordem n. O W1 vai ser o espaço das triangulares superiores, o W2 das triangulares inferiores. Esses são subconjuntos a princípio, mas eles são de fato subespaços. Tá? E aqui eu deixei para você como exercício, para você verificar. E veja que essa verificação não é difícil. Primeiro, a matriz nula, vamos focar aqui no W1. A matriz nula é uma triangular superior, certo? Porque todo mundo abaixo da diagonal é zero. Se você pegar duas triangulares superiores e você somar, como abaixo da diagonal todo mundo é zero, então vai ser 0 mais 0. Então, abaixo da diagonal da matriz resultante da soma também vai ser 0, portanto, vai ser uma matriz triangular superior. E, obviamente, se você pegar uma triangular superior e multiplicar por um escalar, todo mundo abaixo da diagonal o escalar vai estar multiplicando 0, então, portanto, vai dar 0. Certo? E tudo que eu falei aqui serve também para triangular inferior. Okay? Então veja que esse argumento aqui é bastante simples, mas eu deixo como exercício para você praticar. Então, lembre-se, o foco hoje aqui, na nossa aula, não é verificar se é ou não é subespaço. Esse foco foi na aula anterior. Aqui eu quero trabalhar com os novos conceitos. O nosso novo conceito aqui é a interseção de subespaços. Até agora, né? A interseção. Então, esse exemplo aqui é para ilustrar isso. Então, ó, pega aqui a interseção. Agora. Você já sabe que o W1 e o W2 é um subespaço, ok? Então, você sabe que, pelo teorema anterior, a interseção também é um subespaço. Mas veja só, pegue uma matriz que é triangular superior e triangular inferior ao mesmo tempo. Ou seja, acima da diagonal é 0, abaixo da diagonal é 0. Isso dá o quê? Dá uma matriz diagonal. Então, a interseção desses dois subespaços aqui dá esse conjunto aqui, dá o conjunto das matrizes diagonais. E com isso, você acabou de ganhar de graça, sem verificar nenhuma condição, nenhuma das três condições, que esse conjunto aqui, na verdade, é um subespaço. Porque o teorema anterior garante que interseção de subespaço é subespaço. Então veja, você acabou de ganhar um novo meio de verificar que um conjunto aí é um subespaço. Mostra que ele é a interseção de dois subespaços já existentes, que você já sabe que é subespaço. Tá? Então, a interseção de subespaços é um subespaço, e isso garante que esse conjunto aqui é um subespaço, sem você precisar verificar nenhuma das três condições. Tá? Então, tá aí uma das vantagens de você saber que interseção de subespaços é subespaço. Continuando, vamos ver aqui um exemplo 2. Esse exemplo 2 aqui é mais para ilustrar uma outra pergunta do que a interseção em si. Mas a gente vai falar rapidinho sobre a interseção. Então, ó, pega aqui, o nosso espaço vai ser o R3, e a gente pega aqui dois subespaços, tá? São duas retas no R3. Tá? É fácil você verificar que o W1 e o W2 são subespaços, tá? E realmente é bastante simples, tá? Eu vou deixar como exercício também, para vocês verificarem. Veja aqui, ó, verificar que o vetor nulo está aqui é bastante simples, pega todos os t igual a 0, certo? Pega dois caras arbitrários aqui, quando você soma, também vai estar aqui, porque qual é a condição para estar no W1? As três coordenadas têm que ser iguais. Então, se você pegar dois caras com as mesmas coordenadas iguais, quando você somar, o vetor resultante também vai ter as três coordenadas iguais. Do mesmo jeito, é a terceira condição. Se você multiplicar por um escalar,
todas as coordenadas vão ser multiplicadas pelo mesmo escalar, então vão continuar sendo iguais. Tá? E as mesmas considerações também valem aqui para o W2. Tá? Então, esses dois conjuntos são fáceis de você verificar que são de fato subespaços. Mas o que é que eu quero aqui? A interseção. Tá? Primeiramente, a interseção. Se você pegar aqui a interseção desses dois caras, vai dar o vetor nulo. Tá? Isso é fácil de você verificar. Tá? Se você pegar um cara que esteja aqui nos dois, certo? Que esteja em ambos, então a última coordenada dele vai ser... se você comparar aqui as duas primeiras, você vai ter que o t é igual ao s. Ou seja, t igual a s. Se você comparar as duas últimas, isso vai significar que o t é igual a menos s, ou seja, t é igual a menos t. O único número que é igual a menos ele é o próprio zero. Tá? Então, seguindo isso aí, você facilmente prova que essa interseção aqui é o vetor nulo. Então, ou então, geometricamente falando, isso aqui são duas retas que passam pela origem, tá? Duas retas distintas que passam pela origem, então a única interseção delas é a própria origem. Então, veja só, aqui você não tem nenhuma novidade. Aqui você não tem nenhuma novidade, porque a interseção de subespaço é subespaço, foi o que o teorema anterior garantiu. Mas você também sabe que o conjunto formado pelo vetor nulo é um subespaço. Então, isso aí é só para dizer que o teorema e o que a gente já sabe na prática, de fato, encaixam bem, né? Que é de se esperar. Mas aí vem a segunda pergunta. Você tem dois subespaços e uma maneira de encontrar um terceiro. A gente sabe que fazendo a interseção a gente encontra um terceiro subespaço. Mas aí, toda vez que a gente fala da interseção, também tem outra operação de conjuntos muito conhecida, que é a união. Então seria muito natural a gente perguntar se a união de dois subespaços também é um subespaço. E aí a gente já pode testar aqui e pegar a união desses dois conjuntos aí e ver se dá certo. Claro que isso não vai ser uma prova, isso aí vai ser só uma evidência. Vamos tentar juntar essas duas coisas e ver se dá certo. Então vamos ver aqui a união. Essa é a pergunta, né? Se união ainda é um subespaço? E a resposta é não. Não vai ser um subespaço. Por quê? Qual é a condição que falha? Lembra? Toda vez que a gente quer verificar que é, a gente vai e prova tudo certinho de forma geral. Quando a gente quer provar que não é, a gente exibe um contra-exemplo, um exemplo específico, ilustrando qual propriedade falha. Veja que a união, é claro que vai conter o vetor nulo, né? Essa condição aí é claro que não falha. Se cada um deles contém um vetor nulo, porque são subespaços, então a união também vai conter. Então vamos focar aí na condição 2. A gente vai pegar dois vetores e vai mostrar que a soma não está lá. Então, o vetor U é o vetor 1, 1, 1. Está no W1, então está na união. O vetor V, 1, 1, menos 1, está no W2, então está na união. Então, U e V estão na união. Soma eles dois. Vai dar 2, 2, 0. Certo? 2, 2, 0 não está na união, porque não está nem em W1, nem está em W2. Para estar em W1, as três coordenadas teriam que ser iguais, e não são. E para estar em W2, a última coordenada tinha que ser menos a primeira, que não ocorre também. Então não está em W2, portanto essa soma não está na união, e isso ilustra que a união de subespaços nem sempre é um subespaço. Então, embora a interseção produza um novo subespaço, a união não. Mas aí a gente vai tentar encontrar um jeito de criar um novo espaço, certo? Sem ser pela união. E obviamente sem ser pela interseção, já que a gente já sabe que é. Então, como é que a gente faz isso? A gente introduz a noção de soma de subespaços. Certo? Então, vamos ver aqui o nosso teorema. Sejam W1 e W2 subespaços de um espaço vetorial V. Então, W1 mais W2 é o conjunto definido da seguinte forma. W1 mais W2, tal que W1 pertence ao subespaço W1 e o W2 pertence ao subespaço W2. Tá? Esse conjunto aqui, ele é um subespaço do V e a gente chama de soma de W1 com W2. Certo? Então, veja só, quem são os elementos desse conjunto?
são caras que são formados por somas de um elemento aqui por um elemento aqui, certo? Por isso que eu escrevi ele assim, certo? Então, se você pegar um V aqui, se o V ele está aqui, quer dizer que existe um W1 no subespaço W1 e um W2 no subespaço W2, tal que V é a soma desses dois caras, ok? Isso é para você entender um pouco melhor o que significa esse conjunto. Então, vamos de fato verificar que esse carinha aqui, ele é um subespaço. E para isso, novamente, lembra do início da aula. Para você verificar isso, vamos seguir a cartilhazinha de sempre, certo? As três condições. Vetor nulo lá, soma fechada, multiplicação por escalar fechada. Então, verificando as três condições, lembra, pega os ingredientes, que são o quê? Dois vetores, no nosso candidato a subespaço, e um escalar. Aqui, eu já vou colocar logo o que significa esses caras estarem aqui. Vai ser importante, porque a gente vai usar o tempo todo. Então, veja só o que significa. Significa, ó, que existem. Vamos focar aqui no U. O que significa o U está em W1 mais W2? Significa que existe um W1 no primeiro subespaço, um W2 no segundo subespaço, tal que o U é a soma desses dois caras. A mesma consideração vale para o V, que eu chamei de W1' e W2'. E o V é a soma desses dois caras. Okay? Então, isso é o que significa o U e o V estarem lá. E a gente vai usar isso aí. Então, primeira condição, vetor nulo. Certo? Se o vetor, como W1 e W2 são subespaços, então o vetor nulo está em ambos. Tá? Então, ó, o vetor nulo ele pode ser escrito como ele mais ele mesmo. Onde o vetor nulo está em W1, onde o vetor nulo está em W2. Portanto, essa soma aqui está em W1 mais W2. Portanto, o vetor nulo resultante também está. Então, o vetor nulo está nessa soma. Segunda condição, certo? A gente quer mostrar que o U mais V está lá. Então, vamos tentar fazer isso. Vamos partir daqui, ó. O W1 e o W1' está no subespaço W1. Como ele é subespaço, então a soma também está lá. As mesmas considerações valem para o W2. W2 e W2' estão no subespaço W2, portanto a soma também está lá. Guarda essa informação e vamos pegar a soma de U mais V. U mais V, coloca aqui quem é o U, coloca aqui quem é o V, e vê o que você tem aqui, ó. Você tem W1 mais W1'. Então, ó, o que é que você usa aqui? Usa a associatividade e a comutatividade para juntar os W1s e os W2. Então, vai ficar ó, W1 mais W1' mais W2 mais W2'. Esse aqui ó, pertence ao primeiro subespaço, subespaço W1, e esse aqui pertence ao segundo subespaço, subespaço W2. Portanto, a soma está na soma W1 com W2. Portanto, U mais V pertence a W1 mais W2. E aí, segunda condição verificada. Última condição, certo? Novamente, usa que o W1 e o W2 são subespaço. Então, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter que a multiplicação por escalar vai ser fechada, certo? Pega o W1, multiplica por lambda, vai estar ainda no espaço W1. Pega o W2, multiplica pelo lambda, também vai estar no subespaço W2. E agora, ó, pega o lambda, multiplica por U, coloca quem é o U e usa a distributividade. Tá aqui. Esse carinha está no subespaço W1, esse carinha está no subespaço W2, então a soma vai estar na soma dos subespaços. Portanto, lambda U está em W1 mais W2. E isso conclui que o W1 mais W2 é, de fato, um subespaço. E aí você tem uma outra forma de produzir subespaços de 2, certo? Além da interseção, você agora tem a soma. Então vamos ver aqui algumas observações para entender um pouco melhor essa soma, né, de subespaços. A primeira, se você tem W1 e W2, subespaços de V, então a união está contida nessa soma. Tá? Então, embora a união, a gente não conseguiu que a união fosse de fato um subespaço, mas a gente conseguiu um espaço maior que contém a união, certo? Que de fato é um subespaço. Então a gente conseguiu contornar esse problema dessa forma. A gente pegou um espaço maior, né? Gerou um espaço maior que contém a união.
E a segunda condição aqui é que se um espaço tiver contido no outro, então quando você soma, então vai dar o maior, vai dar o espaço maior, o subespaço maior. Ou seja, se o W1 estiver contido no W2, então a soma W1 com W2 vai dar o W2. Certo? Claro que essa inclusão aqui, W2 contida aqui, é óbvia, né? O W2 está contido na união e a união está contida na soma. Então, essa união aqui, W2 contido na soma, é óbvia. A segunda inclusão, que é a soma contida em W2, segue por causa dessa inclusão aqui, ó. Se você pegar os elementos daqui, que são somas de elementos do W1 com os elementos de W2, como você tem essa inclusão, então todos os dois elementos da soma estão contidos no W2. Como o W2 é subespaço, então ele é fechado para a soma, então vai dar um elemento de W2 e aí você tem a outra inclusão. Então, vamos ver aqui um exemplo, voltando, né, para o exemplo 2, aliás. Você viu que a união não é um subespaço, mas a soma é um subespaço. Então, quem seria a soma aqui? Ó? A soma desses dois subespaços. São elementos daqui, mais elementos daqui. Então, vai dar esse conjunto aqui, ó, com T e S variando em R. Então, esse carinha aqui, mesmo se você não soubesse nenhuma informação sobre ele, esse carinha aí é um subespaço do R3 pelo teorema anterior. Mas, isso é só para reforçar ainda mais o nosso conhecimento. Esse carinha aqui, esse conjunto aqui, é um plano que passa pela origem, no R3. Tá? Vejam aqui, ó, é um plano parametrizado pelo T e pelo S. Certo? Mais uma vez, conhecimento de geometria analítica. E a gente viu, o nosso primeiro exemplo de subespaço na aula passada foi que todo plano que passa pela origem é um subespaço. Tá? Então, isso aqui são maneiras diferentes de chegar no mesmo resultado. Tá? A gente tem o exemplo da aula passada e agora a gente tem esse fato aí de soma de subespaços. Só para reforçar que a teoria ela é sólida, ela é bem arrumadinha, bem feitinha. Então vamos seguir aqui. Agora que eu falei de soma, me permita falar de soma direta. Então vamos lá, o que seria uma soma direta? É uma soma de subespaços com uma condição a mais. Sejam W1 e W2 subespaços do espaço vetorial V, dizemos que W1 mais W2 é uma soma direta de W1 com W2, quando a interseção desses dois subespaços dá o subespaço trivial nulo, ou seja, o espaço contém apenas o vetor nulo. Então a soma direta é isso. Uma soma direta é uma soma normal, aquela soma que a gente acabou de definir, só que ela tem uma condição a mais. A interseção dos dois espaços que você está somando, ela tem apenas o vetor nulo lá. E a gente tem uma notação específica para a soma direta. Certo? Quando a interseção dá de fato o vetor nulo, essa soma direta a gente escreve assim, ó, usa esse símbolo aqui, ó, uma somazinha com uma bola, certo? Então, para sintetizar aqui o que eu falei, toda vez que você vê esse símbolo aqui, ó, isso significa que você está trabalhando com a soma normal, certo? Só que a interseção desses dois subespaços aqui dá o vetor nulo, dá o subespaço trivial nulo. Tá? Isso é uma soma direta. Então vamos ver aqui um exemplo para tentar ilustrar essa soma direta aqui. Certo? Vamos pegar aqui o espaço das matrizes de ordem 2, matrizes quadradas de ordem 2. E vamos pegar o W1 formado por esse conjunto aqui, certo? De matrizes que tem a última linha nula e o W2 a primeira linha nula. É fácil você verificar que o W1 e o W2 são subespaços do M22, tá? E de fato é bem simples, tá? Eu sugiro que você faça, você consegue fazer isso aí rapidamente, só para praticar mesmo a noção de subespaço, né? Mas é bastante simples você verificar. O que a gente quer aqui? Eu quero mostrar que a interseção desses dois subespaços dá o subespaço trivial nulo. Certo? Esse é meu objetivo. Por quê? Quando eu pegar a soma vai ser uma soma direta. Se você verificar isso aqui.
E como é que você verifica? Pega um elemento que está na interseção. Pega o elemento que está na interseção e mostra que esse elemento ele tem que ser a matriz nula. Então vamos lá. Pega um elemento arbitrário aqui na interseção. A, B, C, D, certo? Uma matriz quadrada de ordem 2 que esteja na interseção. Então, ó, como ele está no W1, então a sua segunda linha tem que ser nula. Então, o C e o D dá 0. Se você pegar, como ele está no W2, então a primeira linha também tem que ser 0. Então, o A e o B são 0. Ou seja, as 4 entradas são nulas. Portanto, esse elemento que você pegou, essa matriz que você pegou originalmente, ela é a matriz nula. Isso ilustra que, de fato, a interseção é o subespaço trivial nulo e, portanto, a soma desses dois subespaços é, de fato, uma soma direta. Ok? Então, uma soma, mais uma vez para sintetizar, né? Uma soma direta é uma soma normal que a gente definiu no teorema anterior, só que a interseção dos dois espaços que você está pegando dá o subespaço trivial, nulo. Tá? Então é só essa condição a mais que você tem que verificar para concluir que é uma soma direta. Certo? Então, com isso, pessoal, a gente encerra o conteúdo, o primeiro conteúdo da disciplina, dessa nova etapa, né? Que é essas propriedades aí de subespaços. Tá? Então, acredito que a gente já viu o básico, certo? Para você entender um pouco mais sobre subespaços. Aconselho, se você ainda não pegou bem, reveja algumas videoaulas, certo? Veja quantas vezes forem necessárias, tá? Tirem suas dúvidas nas aulas de dúvidas, com o monitor também, nas aulas síncronas. Aproveitem, não fiquem com dúvidas nessa parte agora, principalmente, certo? Porque é uma parte mais teórica, é uma parte nova para todo mundo, tá? Provavelmente esse assunto você não viu na escola, então realmente é um assunto novo, então aproveite para aprender. Certo? Aprenda bem a base teórica, porque nos exercícios práticos você vai se dar muito bem. Tá? Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima.